Estamos na expectativa aqui dos minutos finais de Vasco e Botafogo para fechar a classificação do Campeonato Carioca. O Troca de Passe está começando com Jéssica Sescon e Richarlison. Oi, Jéssica, tudo bem? Tudo bem, Barreto? Richarlison, amigos que nos acompanham. Tá tendo emoção até o final, nessas rodadas aí, na rodada final do Carioca, também do Paulista. E quem está narrando Vasco e Botafogo no primeiro? O autor dessa frase. O autor da frase, Luiz Carlos Jura. Vai ter emoção até o fim. Emoção até acompanhando aqui. Ele deve estar aflito lá na narração desse jogo, porque tá tendo muita emoção. E no Carioca, aí sim, aí a gente tá vendo os gigantes sofrendo bastante. Eu sempre falo que esse período do Campeonato Estadual, ele não deve servir de parâmetro quando a equipe tem muito sucesso no estadual. Não significa que se a equipe foi bem no estadual, ao longo do ano ela vai então ganhar tudo, ou vai jogar um excelente futebol. Mas quando ela vai mal, eu acho que serve como ponto de atenção. Especialmente em cima do Botafogo, que a gente está esperando a conclusão da partida, mas nesse momento fora da zona de classificação da Taça Rio. Aí eu acho que existe uma necessidade de uma análise, de uma autocrítica bastante profunda aí nesse planejamento do Botafogo. Mais do que o resultado, um time que não está conseguindo jogar bem. Com o resultado de 1-0 para o Vasco em São Januário, o jogo ainda em andamento, o Botafogo termina em 9º lugar. Não vai disputar nem a Taça Rio. Quer dizer, a piada que o próprio torcedor fazia, né? Rumo ao tri da Taça Rio, porque nas duas últimas temporadas... Não vai pedir música no Fantástico. Isso. Não disputar as semifinais do Campeonato Carioca não pesou na temporada do clube. Tem gente que acha que até ajudou, né? Se é isso, o Botafogo tem agora uma... Se tudo continuar como está, aí acabou, hein? Acabou em São Januário. Vasco 1, Botafogo 0, então... confirmadas as semifinais do Campeonato Carioca, com o Flamengo enfrentando o Vasco e o Volta Redonda enfrentando o Fluminense. Fala, Richarlison. Boa noite, Barreto, Jéssica, a todos que nos assistem. Acabou, né? E o Botafogo agora vai ter tempo para recalcular o planejamento. Se tinha um planejamento pensando em deixar as coisas acontecer para tentar, né, como o próprio John Terry falou, em abril, começar realmente o ano... Agora dá para começar um pouquinho mais cedo, né? Eu estou falando isso meio que ironicamente, porque para mim o Botafogo está com um planejamento atrasadíssimo. E isso é o reflexo que está acontecendo dentro de campo. Alguns torcedores ainda estão vivendo do ano passado. Que legal, foi um ano mágico para o Botafogo. Mas não se faz futebol assim. Quanto menos profissionalismo ou menos planejamento, menos resultado você tem. E foi o que o Botafogo demonstrou até agora. Um planejamento atrasado, sem treinador, os próprios jogadores reclamando dessa troca de treinadores absurda, sai um, entra outro, com característica diferente. O próprio Caçapa, no jogo passado, entrou com 3 volantes, o Leiria nunca tinha jogado dessa forma, enfim. Então, assim, agora para o pessoal do Botafogo, e aqui eu não estou dizendo que o Botafogo não possa fazer um ano incrível como foi do ano passado, longe disso. Até porque o ano passado aconteceu a mesma coisa, só jogou a Taça Rio, teve a pré-Libertadores, classificou, passou para a Libertadores e ganhou o que ganhou, e foi mágico. Mas, na minha humilde opinião, o futebol não se faz assim. O que a gente vê até agora, né, Richard? Isso aqui o Botafogo não começou bem. É isso. Vamos lá, além da eliminação, né? Dessa eliminação, inclusive da Taça Rio. Sim. O Botafogo teve troca de interino, né? Teve várias entrevistas com o treinador, chegou a anunciar um treinador para descobrir na reta final, na hora lá de fazer a diligência, que ele não tinha licença. Os jogadores ameaçaram fazer greve, né? Não necessariamente fazer greve, mas não se apresentar para o primeiro dia de treinos. Quer dizer, perdeu um título da forma que perdeu para o rival. Já perdeu. O rival, da forma que foi, perdeu o título, jogando você pode perder. Mal. Mas jogando saiu bem mal. atrás na disputa do outro título que nessa temporada. Até agora nada encaixou nesse começo de temporada, mas como você disse, isso não é garantia de que vai dar tudo errado o resto do ano. Só não começou bem. Barreto, assim, o meu pensamento é de um ex-atleta que jogou 20 anos de futebol. E todas as vezes que houve um planejamento dentro da equipe que eu estava, dificilmente a gente não colheu fruto nesse ano. É isso o meu pensamento. Alguns torcedores do Botafogo ficam chateados, porque o Richard é gestor do quê? Não sou gestor de nada, eu estou falando como ex-atleta. De quem viveu ali, dentro e fora das 4 linhas, sabe o que é um planejamento. A diferença que faz. Agora, se vai dar certo ou não o planejamento, aí é durante a temporada. Mas você começar como o Botafogo está começando, é muito preocupante, na minha opinião. Aquela brincadeira que eu faço de que jornalista tem que tentar prever o passado, mesmo assim com medo com risco de errar, né? O passado recente do Botafogo, ou seja, esses primeiros meses do ano, né, não está legal. Isso a gente sabe. Bom,
E no Campeonato Carioca teve emoção até o fim, né? No mínimo teve tensão até o fim. E foi o Luiz Carlos Júnior que comandou, como a gente disse aqui, a transmissão no Premier de Vasco e Botafogo, jogo que classificou o Vasco para as semifinais e eliminou o Botafogo até da Taça Rio. Com você, Luiz. Alô, Barreto, alô, Jéssica, fala aí, Richarlison. Estamos aqui em São Januário, estou com o Roger e com o Lédio. Trouxemos no primeiro as emoções de Vasco 0 para o Botafogo. Vasco classificado para as semifinais, o quarto colocado no primeiro turno, na Taça Guanabara, do Campeonato Carioca, na fase de classificação. E o Botafogo em nono, fora da Taça Rio, Lédio. Exatamente, Luiz. Boa noite, amigos. Não foi um grande jogo, como até agora não foi um grande ano nem para Vasco, nem para Botafogo. Tudo bem que a gente só está no fim de fevereiro, mas o jogo ficou abaixo. O Vasco venceu, o Vasco lutou muito, teve muita bravura. Acho que foi melhor que o Botafogo no primeiro tempo. Segundo tempo, o Botafogo equilibrou, mas faltou lucidez ao Botafogo mais uma vez. O Botafogo jogou 13 jogos no ano e já perdeu 8. É a hora de despertar. Esse é o lance do pênalti que vai decidir o jogo. Verratti faz o gol do jogo e eu me lembro o seguinte, Roger, no primeiro tempo, teve uma hora que o Led falou uma coisa legal do jogo, você falou, olha, você tá vendo o lado cheio do copo. O Led, como sempre, é mais generoso. Sempre generoso. Primeiro, deixa eu dar uma boa noite para a rapaziada lá do Troca. Um jogo muito abaixo tecnicamente do que eu esperava. Esperava um jogo mais disputado, né? Com um jogo mais aberto, com mais lances importantes. A gente tem um gol do Verratti de pênalti num lance esporádico, num cruzamento pelo lado direito 18, do Paulo. Pega no braço, pega no braço, né? Do Cuiabano totalmente desajeitado. O lance não ia dar em nada. E aí o Verratti bateu muito bem, foi muito eficiente na cobrança para botar o Vasco na frente. Depois disso, não tem nenhum lance perigoso. Acontecer um lance perigoso 2 vezes no fim do Botafogo, jogo, né? no fim do jogo. E 2 boas tramas, né? Com o Marlon Freitas, com a aproximação do Savarino, uma finalização do Cuiabano. O Roger corroborando isso. E depois uma do Savarino. Qual foi a grande defesa do jogo? Nenhuma. Então não tivemos nada, né? O Lédio traz aqui, faltou lucidez, faltou capacidade técnica também, faltou os jogadores mais importantes. Coutinho do lado, mais uma vez apagado, né? Precisa acender o Coutinho no Vasco. Savarino hoje também, começa um pouco antes, começa um pouco depois a pré-temporada, sofre um pouquinho mais, mas apareceu pouco. Os lados do Botafogo não funcionaram, né? O Matheus Martins muito mal no jogo, o Juan Cruz muito mal na partida, mas esse é um porém, né? Ele é centroavante, jogou um pouco mais aberto, dá para quebrar um galho uma vez ou outra, mas a função dele é a camisa 9. E a classificação depois uma festa em São Januário, o torcedor sempre participa muito, mas o Botafogo precisa começar o ano, Botafogo que ainda não começou. Precisa ser o Botafogo de 2024. E o Vasco precisa evoluir muito. Muita coisa. Eu acho que a palavra que mostra, ilustra bem o que foi o jogo é falta de lucidez. O jogo não teve lucidez, teve muita luta, muita garra. Os jogadores se entregaram um calor dos infernos aqui em São Januário, muito quente, muito quente. Agora, não teve brilho, não teve lucidez, inteligência no jogo, boas jogadas, um show de erros técnicos, pouca jogada ensaiada, não teve nada, teve muito pouco jogo. O Vasco tem que comemorar, se classificou, agora vai jogar uma semifinal contra o Flamengo. Beleza, o Flamengo é muito favorito, pelo que mostrou inclusive no jogo do turno da Taça Guanabara, que quando venceu por 2-0, poderia ter vencido por mais. O Vasco vai tentar se reinventar. E o Fluminense faz a outra semifinal contra o Volta Redonda, reeditando a final de 2005. Algo mais a declarar? Não, agora a gente passa a bola para a rapaziada da bancada. Eu me lembrei Jéssica, só de uma Marcelo frase Barreto. que o Led falou para mim no Maracanã fim de semana passado, o seguinte, ele fez uma previsão que se concretizou, ele virou para mim e falou, a sua vida vai virar um churrasco. Ah, é? E aí eu me lembrei dele falando agora, um calor infernal, eu me lembrei que minha vida virou um churrasco. É que vocês não têm ideia como estava quente aqui hoje. No Rio de Janeiro como um todo, aqui na colina histórica que recebeu 17 mil pessoas, um pouco mais. Estava quente aqui, gente. Bom, como você gosta, então, Roger, a sua vida na semana provavelmente também virará um churrasco. E será? Vamos ver. Bom, tomara. E a semana de carnaval? Começa o carnaval, hein? Vamos devolver pra galera. Chega de churrasco. Chega. Carnaval, folia. Vai que é tua, Barreto. Não foi churrasco no bom sentido, não. No sentido da diversão, de compartilhar uma carne e uma cerveja com os amigos. Churrasco por causa da temperatura, né? E a expressão maldito calor dos infernos, que o meu amigo Luiz Henrique Romagnoli gosta de postar, abriu a minha coluna de hoje no Globo, justamente para falar de uma das batalhas dos jogadores hoje, né?
Tem essa contra o calor, na verdade não é contra o calor, isso não adianta, né? Isso é a humanidade que tem que lutar contra o calor. Os jogadores estão lutando contra os horários das partidas que realmente vão precisar mudar. E tem também a questão dos gramados, né? Que foi outra bandeira levantada pelos jogadores nessa semana. E é importante que os jogadores tenham voz e que sejam ouvidos, né? Eles é que são os artistas do espetáculo. Claro que se pode discordar, que pode haver um debate, não é que o jogador manda, mas o jogador precisa ter voz. Com certeza. Ser ouvido, Ele quem usa o gramado, né? Exatamente. E mesmo com a mudança de horário, o calor foi um tema desse jogo ruim, né? Que valeu a classificação do Vasco. E essa situação do Botafogo que a gente já debateu aqui, tem até um dado para acrescentar. É a pior colocação nesse modelo de Taça Guanabara desde 2014. Só que em 2014 eram 16 times. O Botafogo terminou também em 9º lugar. O calor, eu acho que ele é um ponto que a gente tem que levar em consideração nesses estaduais. Realmente temperaturas muito elevadas, os jogos aconteceram hoje às 6h30, que já dá uma amenizada, mas até então estavam acontecendo às 4 da tarde, é muito calor e isso influencia sem dúvida no desempenho dos jogadores, não tenho dúvida disso. Agora, em relação à análise dos colegas, né, de um jogo muito fraco tecnicamente, estou de acordo com toda a leitura. Agora, se a gente for levar em consideração, para mim, o Vasco com o elenco que tem hoje vai fazer uma temporada de realmente luta para equilibrar os jogos através da marcação, de novo uma temporada de superação na parte física, na entrega, na disciplina tática. Eu acho que vai equilibrar jogos, sendo disciplinado taticamente e marcando muito forte. Por outro lado, o Botafogo, que já fez jogos muito bonitos no ano passado, né, dono do melhor futebol do país por grande tempo no ano passado e no ano retrasado, esse ano perdeu seus 2 jogadores mais técnicos que tinha na equipe, Almada e Luiz Henrique. Temos quem? Savarino ali, que é uma referência técnica no time do Botafogo hoje. O Botafogo está indo ao mercado, tentando trazer outros jogadores, né, que possam agregar nisso também. Mas o restante da equipe tem como característica força e velocidade. Ele foi construído para isso, para ter arrancada forte, para conseguir fazer aquela retomada na partida, um time objetivo, um time letal. Esse é o Botafogo. A característica desse elenco é força e velocidade. E aí, no ano passado, o John Textor juntou uma graninha e trouxe 2 ou 3 referências técnicas para esses caras conseguirem dar o toque final na equipe. Deu muito certo, foi a fórmula do sucesso. Hoje, sem esses jogadores, o Botafogo sofre para fazer um jogo de troca de passe, de triangulação, de bom domínio, de deixar o companheiro na cara do gol. Aquele jogo com valor técnico, o Botafogo tem perdido. E vai perdendo mais ainda porque ele está uma oscilação tática. É um time que vai perdendo confiança, que está com um treinador interino, que não sabe exatamente qual é a característica do jogo, de qual vai ser o treinador que vai chegar. Por enquanto vai seguindo as ordens do treinador que está no comando do Botafogo. É complicado para o atleta também. E eu acho que toda essa questão coletiva vai se perdendo aos pouquinhos. Nossa taxa está me corrigindo, tá? Não é só nesse modelo que a colocação do Botafogo é a pior, não. É em toda a história do campeonato estadual. Só em 2014 e em 2025 o clube terminou em 9º lugar nessa fase de classificação. Eu faço essa avaliação do desempenho do Botafogo porque o Botafogo deixou muito claro, desde o início do ano, que não se importa com o resultado no estadual. Com o que é que está acontecendo nesses 3 primeiros meses do ano, isso não interessa para o Botafogo. O Botafogo deixou isso muito claro enquanto instituição. Não se preocupa com o que vai acontecer até abril. Então, eu imagino que o Botafogo está tranquilo. Fica o 9º colocado no estadual, não vai disputar a Taça Rio, não está ainda vivendo as glórias do passado, tudo bem. Só que existe um planejamento que precisa ser feito. Acho que o desempenho dentro de campo deveria estar aparecendo. E eu acho que nisso o Botafogo deveria se preocupar. Está perdendo as coisas boas que conseguiu construir no ano passado. Sob o comando do Caçapa, que foi anunciado como interino, o Botafogo vai fazer o jogo de volta da Recopa Sul-Americana na próxima quinta-feira. Quinta também? Acho que é quinta mesmo, né? No meio da semana contra a gente dá o horário certinho daqui a pouco. No meio da semana contra o Racing. E aí, no dia seguinte, começa um período de preparação para o Campeonato Brasileiro sem jogos no horizonte. E aí é aquela questão... E ainda sem o treinador principal. E aí é a questão se realmente esse planejamento ele foi feito, o Botafogo passou com louvor, né? De não ter preocupação. A minha preocupação é o seguinte, Barreto, eu como atleta ou como ex-atleta, disputa de título é disputa de título. Independente se são 2 jogos só, independente se é um jogo só como foi a Supercopa, eu quero vencer tudo. É assim, beleza, mas o Botafogo voltou depois dos outros, teve a confusão de não vai reapresentar. Não tem problema. Para os jogadores, estou falando como atleta, não vai entrar na cabeça dele. A hora que entra ali, disputa de título, ele vai esquecer tudo que aconteceu. E ele vai buscar o título. O que não aconteceu no primeiro, ok.
A diretoria externamente está falando que não se preocupa com esses primeiros meses, não tem problema. Mas o jogador, quando entra em campo, ele também não vai lembrar disso. E essa é a minha reclamação. É que os jogadores do Botafogo, no meu modo de ver, eu estou sentindo eles agoniados, angustiados com essa situação de não ter um planejamento, de não ter um treinador, dessas trocas de treinadores, vai esse aqui, volta aquele, com característica diferente, daqui a pouco é um interino, não sabe se é interino, não sabe se o Caçapa vai ficar, não vai ter mais... Enfim, isso para o jogador, aí sim, complica a cabeça dele. Porque, de repente, Barreto, vou dar um exemplo, assim, é um achismo. O Matheus Martins, que não está vivendo um grande momento, que chegou no Botafogo, viveu um grande momento, agora não está vivendo mais. Mas, de repente, chega um outro treinador que não vai utilizar ele mais nunca mais. Ele não sabe o futuro dele. E isso é preocupante, não só para a instituição, mas para o jogador. Então, essa é a minha preocupação mental desses jogadores, como a Jéssica falou perfeitamente, que alcançaram um patamar ano passado incrível, de um bom futebol, de títulos, mas que não demonstrou uma sequência. E aí entra aquele clichêzão, né, Barreto? Chegar é fácil, permanecer que é difícil. É o clichê, mas é a verdade. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo aqui no Troca de Passes. Mais um? Não, é o primeiro. Não, o primeiro. É o primeiro. Então tá.